Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje, gente, eu tô muito ansiosa. Porque assim, é um assunto top das galáxias e a pessoa que está aqui também é sensacional. Ela já veio aqui, inclusive, faz um tempinho já. E é a psicóloga Lorena Bandeira. Que bom estar com vocês aqui, gente. De novo. Prazer nosso. E o assunto, eu comecei e não terminei, né? O assunto é vida nômade. Vocês sabem o que é isso? É top. É muito legal e tem que ter coragem, né? Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Eu adoraria, meu marido jamais. Então não é pra todo mundo, né? Então, por favor, Lorena, nos explique o que é isso, o que é essa vida nômade, né? Como foi que entrou isso na tua vida? Como foi que você tomou essa decisão? E aí? Ah, adoro essas perguntas do começo, né? Como é que começou? Como é que veio isso, né? Então, assim, pra contextualizar, eu tinha uma vida estável. Assim, eu tava num lugar, basicamente, que normalmente, assim, socialmente é tido como ela chegou lá. Então, assim, eu tinha minha casa, eu tinha carro, eu tinha um trabalho estável, assim, não era concursada, mas eu tinha um trabalho estável, não era professora universitária, psicóloga, casada. Então, assim, tá aqui, né? Ela conseguiu. Chegou lá. Mas não tava, sabe? Tava legal, mas sabe quando você diz, pode ser outra coisa, e pode ser outra coisa legal também. E aí, teve uma situação que meu marido já tava viajando, eu fui fazer uma viagem a trabalho, mas nessa viagem a trabalho a gente aproveitou pra aproveitar um pouquinho também. Quando voltou, a gente passou quase um mês fora. E quando voltou, eu tive um estalo, eu fiz, pô, nem sinto saudade da minha casa. E eu fiz, como assim eu não sinto saudade da minha casa? Estranho, né? Porque tem aquele discurso, todo mundo diz, viajar é bom, mas voltar é ainda melhor. E não dava, não deu aquilo, assim. Nada, Lorena, porque eu tenho uma saudade do meu vaso. Eu gosto. Minha mãe tem da cama. Minha mãe tem da cama. Não deu. Assim, eu poderia ter ficado mais tempo viajando. E aí eu fui conversar com meu marido, né? Tu fiz, amor, tu sente saudade daqui? E ele, não, normal. Eu vou dar uma atençãozinha pra isso aqui. E dando essa atençãozinha, eu descobri, pesquisando, nômades digitais, pessoas que conseguiam alinhar trabalho e viagem. Ai, gente, que tudo. E eu fiz, nossa, que perfeito, isso que massa! E fui lendo mais sobre, fui me apaixonando mais ainda. Eu fiz, eu acho que é isso. Eu acho que eu quero viver isso. Eu não sei muito bem, acho que é um processo, não foi um estalo assim, é isso, pá, pum. Foram meses. Eu fui meses me abastecendo de conteúdo. Então, eu li livro, seguia muito nômade, assim, que já tava há muito tempo. Entrei em grupo, ia me situando. Vi muito vídeo, assim. Porque na época eu não trabalhava presencial ainda, então eu tinha uma vida presencial, né? Eu tinha uma clínica, então assim, eu tinha uma vida aqui em Campina Grande, né? E eu fiz, tá, como é que eu vou fazer isso? Que cuidados eu preciso ter? Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito organizada. Assim, eu não dou como povo, eu não passo meu com a perna. Então, assim, pra viver isso eu tinha que estar organizada, financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos. Enfim, então, isso demorou meses. Eu diria que, assim, o período da gente definir a vida nômade foi 1 ano. Então, já passou 1 ano. Em 6 meses a gente tava certo que era aquilo. Não, é isso aqui mesmo. Mas o período todo pra gente se organizar em todos os sentidos foi 1 ano, né? Em 6 meses a gente foi fazendo aquilo meio que calado. Tipo assim, ninguém sabia, eu não tinha conversado com minha mãe, ele não tinha conversado com os pais. Que da galera. Foi isso mesmo. Quando eu cheguei pra falar pra minha mãe, eu acho que ela pensava que eu ia dizer que eu tava grávida, que eu ia ter filho, porque é aquela coisa, não, a Lorena já não tá... O processo natural, né? É o processo natural, né, que as pessoas... Eu não diria nem natural, o padrão, socialmente padrão, né? O padrão. E aí eu fiz, mãe, a gente vai virar nômade. Ela, hã? Como assim? A gente vai largar tudo e a gente vai passar 1 ano viajando, pelo menos 1 ano viajando. E a gente vai ver o que rola, o que dá. Como assim vocês vão passar 1 ano viajando? A gente vai vender tudo, a gente vai fazer tudo. E assim a gente fez. Se desfez de carro, de casa, absolutamente tudo da nossa casa. Não Você tem me deu casa. tua casa? A casa não era minha própria, Mas mas me desfiz, assim, de tudo que tava dentro da casa. A gente tinha passado a morar junto, acho que fazia 1 ano e meio, mais ou menos. Então, tudo era novo. Então, a gente vendeu muita coisa, que a gente sabia que não ia usar. Algumas coisas ficaram na casa da minha mãe, tipo, nossa cama, uma TV, enfim. Um escritório que eu tinha, eu ia me desfazer dele.
Mas aí meus amigos, uma amiga minha foi que teve pena, porque era um escritório todo projetado, era bem bonito, assim, sabe? Você não vai se fazer disso, deixa na minha casa. Tem um quarto, deixa na minha casa. Então, assim, a gente distribuiu algumas coisas, outras vendeu pra poder ir embora. Eu acho que eu tô toda atrapalhada, assim, né, na linha temporal. Não, tá Mas, assim, ótimo, tá ótimo. basicamente explicando o que é nômade, é isso. Nômade digital é uma pessoa que o que é um nômade? Nômade é essa pessoa que vai se mudando de tempos em tempos e tal, enfim. E o nômade digital é alguém que alinha o trabalho remoto com a vida, assim... Física. Exato, não tem um lugar físico para morar, né? Vai se mudando. Quer dizer, até pode ter, mas vai mudando. É diferente do turista, é diferente do viajante, é diferente... Quer dizer, não é diferente do viajante. O nômade é um tipo de viajante, né? Mas é diferente de quem faz sabático, por exemplo. Sim. Então, quem faz sabático é quem não trabalha. E diferente de mochilão também. Muitos mochileiros, é diferente. Mas assim, tem muitos nômades que são mochileiros. É porque eu acho que os termos foram se afinando, né? Entendi. A gente tem uma visão de nômade, de mochileiro. Muito aquela pessoa que bota a mochila nas costas. E vai, pega uma carona e tal. E tem muito nômade que trabalha dessa forma. Se vai e só vai. Outros não. Então, no meu caso, apesar de ter uma vida muito livre, eu tenho algumas seguranças. Sobretudo por ser mulher, né? Sim, né? Mesmo tanto com meu marido, mas ainda assim eu sou mulher. Então, essa coisa de pegar carona, assim, não era muito minha vibe. Até, infelizmente não, assim, até aconteceu, na verdade, a gente terminar pegando carona, mas nada nessa coisa meio visual, né, de você no meio da estrada. Não é muito nosso perfil, né. Mas tudo bem, quem gosta mesmo. Ok. Mas a gente tem uma certa estrutura, assim, só que, assim, realmente a gente só viajava com 2 mochilas, né, uma mochila atrás e uma na frente. A gente chama de mochila de ataque, que é uma pequena. Então, era o que a gente tinha. Era tudo que a gente tinha. E aí? Você pensou? Um ano Com com 2 mochilas, Foi. cada um. Exatamente. Gente, mas assim, quando você começou Surreal. a pesquisar e tal, você achou muitas pessoas com esse padrão de vida, assim, nômade, que tem nômade digital, no caso? Eu fiquei bem surpresa. Eu achei que eu não ia encontrar nada, mas, assim, hoje, por exemplo, um dos grupos, o grupo que eu participo, né, de nômades, tem mais de 300 pessoas. Nem todo mundo é nômade, mas tem muito nômade lá, né? Então, eu terminei descobrindo vários nômades, assim, no meio do caminho. Eu conheci várias pessoas, vários nômades que foram se ajudando. E eu fiquei muito feliz de saber como eles compartilham, assim, conteúdo na internet. Então, muita informação que eu, por exemplo, não sabia, algumas coisas que, assim, questão de visto, e como é que eu vou fazer isso aqui? Então, por exemplo, uma pergunta que pode parecer boba, mas, assim, como é que eu faço se eu precisar receber um SMS estando em outro país? Entendeu? Então, tem algumas coisas, são muito do dia a dia, que você se sente meio perdido pra perguntar. Gente, tô querendo ir pra tal lugar, enfim. Então, eu fiquei muito surpresa, assim, com a quantidade que teve. Eu pensava que era bem menos, mas se a gente for colocar em termos de proporcionalidade, não é tanto assim também, né? Ainda, Então, Ainda. Ainda. Eu acho que vai começar. E o que me deixou muito surpresa é que tem muitos nômades que começaram antes da pandemia. Porque a gente pensa que o nomadismo ele surge ali com a pandemia, com o trabalho remoto. Tem gente, eu conheço nômades assim, que já estão há 8 anos. Era isso que eu ia perguntar. Quanto tempo, mais ou menos, né, vivem nessa vida? Pois né? é. Porque eu não sei se até tem uma hora que precisa parar, né? Eu acho. Todos eles... Não, mas eu isso é um acho. discurso muito comum. Todos os nômades dizem assim, essa é uma vida que tem prazo de validade. Por inúmeros motivos, né? Sobretudo, assim, questões de saúde e tal, enfim. Mas eu acho que o nômade que eu conheço, assim, que eu sigo, que eu acompanho, que tem mais tempo, assim, é o Fernando Kanarski. Ele é um grande, assim, nômade, assim, tem muitos vídeos e tal. E ele já tá há 8 anos nesse movimento. Ele tem uma casa fixa, se eu não me engano, assim, ele tem um lugar, ou ele sempre volta para aquele lugar, mas talvez não tenha uma casa fixa. Mas, enfim, ele viaja, ele é nômade há 8 anos. Qual a profissão dele? Ele trabalha com o Google Ads, sabe? Ele tá de TI. Pronto, essa é outra coisa. A maioria dos nômades são da área de TI, sabe? Tem essa flexibilidade, né? Não, sim. Psicólogo, eu acho que eu só conheci 4 nômades, assim. 4 nômades que eram psicólogos, assim. E nem todos na área clínica, né? Alguns na área de desenvolvimento profissional, pessoal, então... Que é outra coisa também, né? Dá pra... Exato, então poucos. E sempre quando a gente encontrava um nômade e perguntar o que é que você é, psicólogo. Tipo assim, atípico isso, né? Não imaginava, né? Que vocês eram psicólogos e tal.
Mas tem um casal também muito interessante, que é o Viajante Maduro. Eu não sei se eles se colocam como nômades, mas tipo, eles estão sempre viajando. Eles têm uma casa fixa, eles estão sempre viajando. E eles têm, se eu não me engano, mais de 70 anos, assim, sabe? E é muito legal isso, porque eles mostram essa possibilidade de você viajar mesmo na terceira idade, né? E eles são super transparentes. Eles falam, olha, não é fácil, porque nós temos nossos problemas de saúde, então a gente tem algumas limitações. Então, por exemplo... carregar a mochila nas costas, pra eles não dá. Então, tem que despachar a bagagem. Então, assim, pode dizer, mas isso é tranquilo. Não, porque tem despachar... custo. Exatamente. Tudo isso entra... Então, a vida nômade, ela vai acompanhar a sua renda. Se você tem uma renda menor, você, enfim, vai ter algumas particularidades. Se você tem uma vida, assim, mais né, assim, uma renda maior... Isso vai dar algumas facilidades. Tanto Por isso que é importante a organização, né? Por exemplo, você falou um ano de organização aí, né? Pra vocês, financeiramente, emocionalmente, deixar todo mundo a par das coisas, né? Pra poder... eu te cortei e você tava falando da tua mãe. Mas é isso mesmo, assim. Até a questão dos pacientes, né? Porque eu acho que nem todos os pacientes conseguem online, né? Algumas pessoas não se adaptam. E, de fato, teve. Eu precisei fazer alguns encaminhamentos. Como eu já sabia que era aquilo, eu fui trabalhando para já não atender pessoas... Eu já não fui recebendo mais paciente presencial. Então, quem perguntava, eu disse, não, só remoto. Então, eu já fui reduzindo gradativamente. Mas alguns que já estavam comigo antes, precisaram fazer o encaminhamento. Alguns não estavam muito abertos, mas quando foram, disseram, ok, foi legal, dá para seguir. Então, assim, foi bem legal. Mas, peraí, acho que a gente tava falando, assim, alguma outra coisa... da organização, né? Foi um processo. Porque eu tinha várias coisas que eu precisava organizar, né? No caso, meu marido, na época, ele fazia graduação. Então, eu tinha que esperar ele se formar, né? Eu tava na universidade presencialmente. Então, foi o processo para eu sair da universidade. Meu Deus, que loucura! Exato. Eu tinha um apego muito grande, né? Eu era responsável por uma formação de uma abordagem muito específica e não tinha muitas pessoas que podiam seguir. Então, eu passei por crise, assim. Minha terapeuta foi um anjo, porque, assim, foi muito difícil pra mim dizer assim, eu preciso fazer isso por mim, mesmo que eu saiba que isso aqui vai trazer angústia pra algumas pessoas. Mas não foi fácil, assim, de forma nenhuma. Principalmente sustentar aquilo, olhar pros meus alunos e dizer, vai ficar tudo bem. E por dentro eu tava, mas será que vai ficar tudo bem mesmo? Eu não sei se vai ficar tudo bem. O auto-sacrifício, né? Muito, muito. Muito. Mas, enfim, deu certo. E foi uma decisão hoje, assim, esse pode ser outro tópico, mas eu não me vejo nesse momento, assim, voltando pra universidade, porque eu percebi o quanto eu trabalhava. Assim, era um trabalho, assim, que me sugava muito. E eu via que eu não tinha qualidade de vida. Eu podia até estar bem financeiramente, mas eu não tinha qualidade de vida. Hoje eu tô bem financeiramente e eu tenho qualidade de vida. Então, assim, foi uma decisão muito acertada. Ainda que muito difícil. Então, eu precisei me organizar financeiramente pra gente ter também dinheiro de reserva, porque poderia acontecer alguma imprevisto, né? Alguma coisa que demandasse uma volta. Você tem que pensar em todas as possibilidades. Então, eu pensava, e se alguém da minha família morrer e eu precisar voltar imediatamente? Então, eu tenho que ter, sabe? Então, é você pensar várias possibilidades e você se organizar. Tem nômades, e não tô criticando aqui, que só vão. No caminho eu descobri o que eu faço. Então, eu conheço nômades que começaram a vida nômade com uma reserva, sem emprego. E no meio do caminho foram desenrolando emprego. Eu não consigo ser essa pessoa. Então, massa que você consegue, eu não consigo. Então, eu fui com uma segurança pra dizer assim, se der tudo errado e a gente também não gostar, a gente tem como voltar. Até pra remontar nossa casa se for necessário, sabe? Então, acho que isso foi muito bom, porque deu uma segurança. Emocionalmente, eu já fazia terapia, enfim, e tinha uma relação muito boa, muito aberta com meu marido. Então, claro que isso não faz que a vida nômade foi flores. Foi tudo lindo, maravilhoso. Teve muito, muito, muito perrengue. Mas eu acho que se eu não tivesse cuidado em todos esses sentidos, assim, essa organização prévia, essa prevenção, eu ia necessitar de algum tipo de tratamento. O negócio ia ter dado tão certo. Não teria. Assim, não teria. E o que eu acho interessante é que Arthur, né, seu esposo, ele comprou a ideia, ele tava no mesmo propósito. Porque não adianta, eu quero. Aí o seu parceiro fala assim, tá, vamos tentar, vai. É diferente, né, Lorena? Nossa.
Muito. E eu achava que, assim, ele topou na hora, vamos conversar, vamos ver e tal, enfim. Ele também precisou abrir mão de algumas coisas, então pra ele não foi fácil, assim. E vocês sabem que vocês estão terminando o curso. Você terminar um curso, que é um momento em que você tem que estabelecer muito contato, você tá completamente fora. Então ele também fez sacrifícios, né, pra estar nesse lugar. Mas foi tudo muito, é isso, vamos... E tal, mas por incrível que pareça, o que a gente percebe hoje, assim, depois dessa primeira temporada, que a gente tá chamando de temporada, Adorei. né? Essa primeira temporada de 9 meses, é que ele é muito mais do presencial que eu. Achei que ia ser o contrário, mas não, né? Ele é muito do presencial. Então a gente já sabe que em algum momento, não agora, mas em algum momento a gente vai ter que adotar um estilo mais híbrido. Passa um tempo em algum lugar, depois viaja, volta, porque a gente precisa também adequar o ritmo de viagem à existência, ao estilo de vida. É a personalidade de tudo, né? Como você disse. Sim. São as adaptações. E CD, o casamento também é isso, É né? isso. É a parceria, né? Eu sempre penso, a gente sempre fala isso aqui. Casamento é parceria, né? Então, você tá assim, ele, não, mas vamos parar aqui um pouquinho, né? E se vier filhos, né? Se tiverem pretensão dessas coisas. Sim. Teve algum casal com filhos nômade? Vocês encontraram alguém? De encontrar, não, mas que existe. Existe. Sim. Tem inclusive, uma nômade daqui da Paraíba, a Luna. Luna ou Luma, não vou lembrar agora, mas que ela viajou com filhos, assim. Na verdade, eu acho que a proposta dela era mais, não sei se era um sabático ou se é um nômade, porque às vezes não fica muito claro, né? Assim, eu não tive a oportunidade de conversar tanto com ela. Mas tem, sim, a Carol Ai, gente, esqueci o perfil dela, esqueci o nome do perfil dela. Enfim, depois eu posso olhar. Mas tem a Carol, que ela começou como nômade, ela morava no motorhome. Hoje ela já adotou um estilo de vida híbrido, porque a filha dela, que é a Amelie, ela atingiu a idade para ir para a escola, assim. Então, era importante, né? Então, eles moram em Portugal, passam um tempo em Portugal e fazem isso. Hoje é um estilo de vida híbrido. Passa o tempo em Portugal. Ela, depois de 4 meses, mais ou menos assim, 5 meses, quando tá no finzinho do período, a filha termina as atividades do ano letivo no motorhome, manda pra escola, a professora corrige e tal. Mas eles passam, tipo, 3 meses viajando, né? Então, faz esse mesmo movimento. Então tem como. Tem gente que viaja com animal. Então tem um casal que eu sigo, que eles viajam com 2 gatinhos, né? Tem gente que viaja com cachorro. Tem de tudo, gente. Literalmente. Tem de tudo. Viu? Você vai se enquadrar. Se você tiver interesse, vai se enquadrar. Agora a gente quer saber mais detalhes da sua, né? Porque a gente viu como estruturar o negócio, vocês perceberam, né? Agora, como foi? Aí foi falar pra mamãe, pra irmãzinha, pra sogra, E aí? Bom, e aí no começo todo mundo choque, os amigos também, não, que isso. É isso. E aí depois, no segundo momento, todo mundo via que a gente tava muito empolgado com aquilo, via que era uma coisa real, via que a gente já tava organizado. Tá bom, vamos, a gente vai ajudar. Então todo mundo ajudou, sabe, deu muito suporte. Teve amiga minha que foi no dia só pra ajudar a empacotar as coisas quando a gente tava se pedindo da casa. Então, assim, foi muito legal, assim, a gente teve muito suporte, assim, de muitos amigos, assim, todo mundo comprou muito, sabe? E aí, a gente tava programado pra começar em fevereiro, no caso desse ano, 2023, né? Em janeiro a gente fez uma festa de despedida, que foi no dia do meu aniversário, né? E era uma festa à fantasia. Então, todo mundo tinha que ir da coisa, da melhor coisa que o Brasil tem. Como, tipo assim, uma coisa... Era uma festa bem brasileira, né? Então, gente, teve de tudo. Teve gente de carteiro, de Anitta, Masterchef, que o povo confundiu achando que era o chefe da festa. Teve Arthur, foi de atrasado do Enem. Foi assim, incrível. Foi incrível, foi muito legal, foi muito especial. Você foi do quê? Eu fui de nordestina, porque eu disse que isso era uma coisa muito brasileira e era uma coisa que eu ia sentir muita falta. E, de fato, senti muita falta, assim. Eu confesso, eu falo às vezes até com um certo dó, assim... Tomara que nenhum amigo, família assista. Brincando, assista. Mas eu não senti tanta falta, assim, das pessoas, sabe? Eu fiquei muito surpresa comigo. Não é que eu não tenho apego, eu sou muito sociável, eu sou muito afetiva. Mas é muito diferente quem tá fora, né? Acho que se eu tivesse num ritmo, assim, como imigrantes que moram em outro país, eu acho que talvez... Mas a gente tava sempre numa novidade, então não deu muito tempo, assim, pra gente sentir falta das pessoas. Você já viu uma vida com eles, tá ok. 9 meses, você tá de boa, né?
Mas eu senti muita falta de algumas comidas daqui do Nordeste. Comidas, nossa. Tipo? Assim, pirão. Foi uma das pirão. coisas que eu mais sinto saudade de comer. E, sim, tem comida que você consegue comer, que você acha. Então, a gente tava em Portugal, por exemplo, a gente comeu ali uma feijoada. Então, tem comidas brasileiras que são exportadas, você consegue comer. É a mesma coisa? Não. Porque uma comida que é exportada, ela vai perder o gosto, ela vai ter... Não é a mesma coisa. Mas algumas a gente não comeu mesmo. E uma delas foi pirão, que é uma das minhas comidas, assim, favoritas. Então, assim... Nossa, né? Comida baiana. Eu sou louca por comida baiana. Eu não comi comida baiana 9 meses. Cuscuz. Cuscuz a gente até comeu em Portugal. E detalhe, eu nem gosto tanto de cuscuz, mas quando eu comi, teve uma coisa tão... Afetiva, né? Afetiva. Muito, muito, muito. Então, assim, incrível. Fava, eu sou louca por fava, não comi fava em lugar nenhum. Não ia achar fava, não. Fava com tripa, nossa. Com tripa ainda? Não, não tinha como achar, né? Sequinha. Não tinha como achar. Não. Então, assim, eu salivava pensando no pirão. E tanto que foi a primeira coisa que eu comi quando eu cheguei. Eu fiz, mãe, por favor, faz pirão pra mim. Eu preciso muito comer pirão. E eu comi, assim, nossa, tudo. Ai, Tudo. Aí, saindo daqui, qual foi... Sim, vocês planejaram... O roteiro. É o roteiro desses 9 meses. Vocês já planejaram os 9 meses? Não. Ó só, a gente tinha uma ideia de alguns lugares que a gente queria conhecer e muita coisa mudou. Então, países que a gente nem esperava conhecer, a gente conheceu e amou. E países que a gente queria muito conhecer, teve que ficar em stand-by. Então, segunda assim, temporada Nômade segunda 2, temporada, mas vai acontecer. Vai. Então, o paraíso dos nômades, né, que é a Tailândia. A gente pensava muito em ir pra Tailândia, mas não deu certo pelo fuso, né? São 10 horas, a gente trabalha com hora marcada, então inviabiliza muito. E o povo tinha muito uma coisa, tipo assim, nômade tem que ir pra Tailândia, e eu não duvido que deve ser incrível, mas não dá pra ir na forma que eu trabalho, assim, infelizmente. Eu teria que trocar a noite pelo dia e pra mim não funciona. Outro lugar, né, que ficou de fora, não é um país, né, um continente, que é a África. Eu queria conhecer alguns lugares específicos da África, então eu queria conhecer muito o Egito, a África do Sul, Moçambique, Marrocos. Mas na época que a gente ia descer para a África, estava começando a guerra ali, Hamas, né, Israel, e estava tendo uma certa tensão com o Egito, que era um lugar que a gente ia. E aí, foi quando a gente, não, então vamos voltar pro Brasil, reestabelecer as demandas que eu tinha compromissos presenciais, depois a gente volta, ver como é que tá. Então, isso acontece. Isso era uma das exigências da gente. Não vamos para países que têm algum tipo de conflito. Por favor. Né? Vamos evitar? Né? Vamos evitar esse porém. Então, e tem países que a gente não tem o menor interesse em conhecer também, que estavam fora. Então, por exemplo, Estados Unidos, eu tenho zero interesse em conhecer os Estados Unidos. Desculpa, americanos, eu não imagino que deve ter nenhum americano assistindo. Mas eu não tenho o menor interesse em conhecer os Estados Unidos nesse momento. Assim, não é um país que eu... Mas, enfim. Então, o Peru ficou de fora, porque na época estava tendo uma tentativa de golpe de Estado. Então, e era o segundo país que a gente ia visitar. E aí não dava, não me sinto segura. Hoje a situação já, até onde eu sei, tá mais tranquila e tal, né? Estudando história, inclusive, geografia. Muito, olha só. Agora, Peru, vocês não podem perder. Machu Picchu, vocês têm que ir. Tá na lista da segunda temporada. Mandem as indicações. Eu já assumi no papel. Manda as indicações, galera. Enfim, o primeiro país foi a Argentina. Porque era um país que eu sempre amei, eu amo a Argentina. E eu achei interessante começar a vida nômade num país que eu tivesse minimamente alguma segurança de já conhecer. Ah, legal. Porque ia ser uma experiência nova, mas eu ia estar num lugar que pelo menos eu tô mais ambientada. Arthur não conhecia, eu já conhecia e realmente foi muito bom. A gente passou um mês lá, começou em fevereiro. Então a gente experienciou o carnaval lá. Nossa. Que é muito diferente do nosso carnaval. Tem algumas pequenas semelhanças, mas muito diferentes. Muito diferentes. Então tem esse ponto também muito legal da vida nômade, que é você experienciar vivências culturais diferentes. Então, a Semana Santa a gente tava no Equador. Já foi uma outra experiência também muito, muito massa. Né? Enfim, então a gente... Vou falar a rota e a gente pode falar o que você achar que seja interessante. A gente começou na Argentina. Da Argentina a gente foi para o Equador. Do Equador para Colômbia. Da Colômbia, a gente foi para a República Dominicana, mas a gente passou rapidinho no Panamá, ficou 12 horas ali no Panamá. Da República Dominicana, a gente foi para Espanha, e aí da Espanha
A gente foi pra Sérvia, aí na Sérvia, aí dali a gente fez vários países do leste europeu. Foi pra Sérvia, depois foi pra Romênia, Bulgária, foi pra Macedônia, foi pra Albânia, e depois aí vai pra França, foi pra Portugal, depois pra França, Itália, volta pra França e volta pro Brasil. Esse foi o roteiro de 9 meses. Só. Eu esqueci algum, acho que não. Acho que foi isso. Tô com medo de esquecer. Tô. Agora a gente quer saber, assim, o que foi, assim, a cerejinha do bolo em cada país desse. Porque não vai dar para destrinchar tudo, né? Então, assim, vamos começar o roteiro pela Argentina. E ali você vai contando, assim, os pontos altos da viagem, os perrengues. Eu já amei que tu perguntou isso de cada país. Porque normalmente o pessoal pergunta, qual país você mais amou? Mas em que sentido? Cada país é tão diferente que não tem como comparar a Argentina com a Sérvia. Isso. Então vamos lá. Na Argentina, o que eu mais amo na Argentina é a culinária. É incrível, assim, incrível. Para brasileiro, nossa, sim, muito bom estar na Argentina. Porque a nossa moeda é muito rentável lá. É um país relativamente seguro, um sistema de segurança de transporte público que funciona muito bem. Então, tem muitos pontos, tem muitos parques. Então, assim, é incrível. E é uma cidade grande, mas sem ter aquela coisa muito cidade grande, sabe? Não tem aquela coisa como é São Paulo, aquela coisa caótica. Não, então, assim, isso é uma coisa que eu amo na Argentina. Acho que o perrengue que a gente viveu na Argentina... tentar lembrar agora, foi o calor, tava muito quente. Então, alguns passeios terminaram não saindo por conta do calor, né? Na Argentina, eu particularmente senti algumas pessoas olhando, isso aconteceu em outros países, né? Eu tenho cabelo crespo, então eu percebia uma diferença de olhar quando eu tava com meu cabelo, meu black solto, né? Então, que me surpreendeu, né? Porque a gente tem uma ideia, tipo, América Latina, todo mundo... Não. Olha só. Não. Então, eu não passei por nenhuma experiência, assim, explícita de racismo, vamos dizer assim. Até porque eu sou clara, eu não sou preta, né? Eu sou negra de pele clara, bem clara. Mas eu percebia um olhar incômodo quando o meu cabelo, ele tava seco, solto, enfim. Eu percebia. Muito, pois é. Aí, vamos lá. No Equador, foi o... vai, desculpa. Hospedagem. Sim. Aí eu quero que você fale também das hospedagens. Então, hoje, existe um problema meio que mundial em termos de hospedagem. Por quê? E tem vários motivos para isso, né? Não é só a Nômades, não. A plataforma da Airbnb e outras cresceu absurdamente, só que as pessoas meio que perderam a noção, assim, de quanto cobrar. Então, existe uma crise, existe uma reclamação generalizada de pessoas cobrando, assim, valores absurdos em apartamentos que nem valem tanto assim, sabe? Então, a gente passou por essa dificuldade nos países, principalmente porque a gente reservava com um mês de antecedência. Porque sempre que a gente entrava num país, a gente já tinha que ter a passagem de saída. Porque alguns lugares, eles exigem. Eles pedem. Quando é que você vai embora, minha querida? Nossa, obrigada! Eles exigem. E se você não tiver, você não embarca. Entendeu? Então, tem alguns nômades que usam um truquezinho, que é um site que ele usa uma reserva e com 24 horas você perde essa reserva. Eu não quis arriscar, eu preferi comprar a mesma passagem e tal, enfim. Então, a gente conseguiu uma hospedagem boa. Eu não diria que foi, assim, barata. Eu já fui outras vezes pra Argentina, então eu sabia que mesmo se você considerar a inflação, não tava barato. Mas muito boa, assim, num bairro muito bom. Como eu já tinha conhecimento da Argentina, eu sabia, né, os bairros bacanas pra ficar. Então, a gente ficou no Palermo, que é um bairro muito bom. Perto de muitos... Porque isso era outra coisa. A gente não tinha carro. Então, a gente tinha que estar num apartamento que tivesse perto supermercado, que tivesse metrô, transporte... Exatamente. Então, a gente tinha que fazer uma pesquisa bem considerável pra quando fosse reservar. Mas é ótimo, um apartamento, assim... teve uma situação que a gente acordou
Arthur acordou de noite, de manhã, de madrugada, e ele viu umas baratas na cozinha. Ai, que legal. Foi. Ai, meu Deus. E a gente olhou assim, tá, que é outra coisa, assim, vamos se adaptar, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente tirou, assim, a louça e colocou na sala, pra não ficar lá, porque não tinha mais segurança. Mas fora isso, foi super tranquilo. Muito, muito, muito tranquilo. Zero de vez em quando subindo assim, é normal. É. Na tua casa não aparece? Por que lá não ia Foi. aparecer? Foi Né? babado. Mas eu sobrevivi. É detalhe. Vamos passar para mais perguntas? Pode. Vamos lá. Você tem pergunta, Estevão? Você pode perguntar Estevão, também, viu? manda. Equador. Foi muito interessante o Equador entrar. O Equador não ia entrar. Ia entrar o Peru. Depois da Argentina, a gente ia pro Peru. A gente queria ir para Uruguai, mas depois que eu vi os preços, assim, que era Uruguai, que era muito caro, eu fiz, não. Obrigada, Uruguai, mas não, obrigada. Em outro momento. Chile não entrou também. Não entrou porque eu não tinha... Ai, momento tenso. Não bateu, assim. Quando eu pesquisei algumas coisas do país, não bateu. Tá, segura o Chile em outro momento. Porque a gente sabia que ia ter que fazer uma escolha. Não dá pra conhecer tudo. Ainda, né? Então ia ser Peru tava nessa crise, vamos mudar. E quando eu olhei assim pro mapa, eu olhava o mapa, ficava olhando as cidades e tal, eu falei assim, Equador, eu nunca vejo ninguém falar do Equador. O que será que o Equador tem? Eu super ignorante, não sabia o que o Equador tinha. Fui pesquisar. Quando eu pesquisei, eu disse, gente, parece lindo. Eu vou pro Equador. Vamos pro Equador, amor? Tá, vamos. Massa! Não, Arthur é a melhor pessoa. Melhor pra pessoa. Tudo tá bom. Ótimo. Gosto. Topa tudo. Topa tudo. Não, e foi fantástico, porque, assim, o Equador teve muitas aventuras, né? Então, um país incrível, incrível, incrível. Eu fiquei muito encantada. No começo, a gente sofreu muito com altitude, né? No começo, a gente achou que não. A gente chegou todo... Tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada. Mas depois você começa a sentir. Então, eu mandava uma mensagem, assim, de 30 segundos no WhatsApp. Já. Eu começava a puxar. E aí, dor de cabeça. E aí, a gente foi fazer uma aula experimental de yoga. E aí, tipo assim, a gente não aguentava fazer nada. E a professora fez, vocês chegaram quando? A gente fez antes de ontem. Ela, tá explicado, vocês ainda não aclimataram, tal, enfim. Demorou umas 2 semanas, assim, pra gente... Porque a gente não usou nenhum recurso, assim. O pessoal, às vezes, masca folha de coca. Ou come chocolate, o chazinho. A gente não usou, a gente foi naturalmente. Então, demorou um tempinho a mais pra gente se aclimatar. Folha de coca. Chazinho é normal, no Peru também. É comum. E aí... Pois é. Babado. Eu aqui ainda, né? Ela tentando mudar de assunto, eu então. Essa folha de coca. Brincadeira, gente. A gente não provou, tá? Nada, assim, Brincadeira. a vida, né? De cada um. Eu não. Enfim, aí... O que aconteceu? O Equador... nossa, é incrível. A gente foi pra uma cidadezinha chamada Banhos, que é fantástica, assim, muita natureza, muita cachoeira. E aí, teve muito perrengue nessa viagem, teve muito perrengue. Por quê? Vou tentar contar rapidinho. Certo. Mas, Arthur, a gente conheceu, a gente tava no hostel, porque assim, a gente ficou mesmo em Quito. E a gente foi passar um final de semana em Banhos. Vamos passar o final de semana, ficou no hostel, por quê? Hostel era a estratégia da gente conhecer pessoas. Sim. Porque, outro ponto, era eu e Arthur 24 horas por dia. Então, chega uma hora que a gente quer conversar, que a gente quer falar com outras pessoas. Então, ficar em hostel era uma oportunidade da gente, né, conhecer e tudo mais. E a gente é muito boas pra ficar em hostel e tal. E aí, a gente conheceu 2 rapazes, um americano e um inglês. E eles chamaram Arthur pra ir num passeio de bike. Vamos num passeio de bike e tal. E Arthur não queria ir sozinho, vamos comigo? Eu fiz, amor, acho que eu não vou. Faz muito tempo que eu andei de bicicleta, tô menstruada, amanhã é um segundo dia, então o dia da cachoeira. Aquele dia terrível. Terrível. Vão vocês? Não, vamos. Tá bom, então vamos. Vamos. Ok, vamos. Aí, primeiro problema, eu pra arrumar uma bicicleta, porque eu sou pequena, eu tenho 1,5 m. Não dava, as bicicletas... Infantil. Pois é, então, as bicicletas que tinham lá, que eles tinham, no hostel tinha pra alugar bicicleta, né? As bicicletas eram grandes, então eu fui tentar pedalar, eu caí. Gente, não dá, essa bicicleta é muito grande. Aí eu vi uma pequenininha assim, e a menina do hostel também era do meu tamanho, ela fez, essa é minha, mas você quer levar? Pode usar. Eu fiz, posso, porque eu não consigo, uma grande. Então vamos, é uma trilha, assim, de 1 hora. 50 minutos, 1 hora. Tudo bem, pra ver umas cachoeiras. Tudo bem, fui, né? Eu tava com, no caso, eu uso calcinha absorvente, tava com outra na mochila. Vamos embora, com o mapa, tudo certo. No meio do caminho,
O que aconteceu? Primeiro, a trilha não era uma trilha, assim, no mato. Era no meio da estrada. Ai. E aí eu já fiquei desesperada. Porque eu falei, gente, eu tô no meio da estrada. Num país conhecido. Subida no Equador. No Então, Equador. assim, eu não aguentava subir a ladeira. Eu tinha que descer da bicicleta e ir empurrando a bicicleta. Porque eu não aguentava subir. Porque faltava ar. A bicicleta de Arthur quebrou. A gente se perdeu dos meninos. Os meninos estavam com o mapa. Nossa! Aí a gente teve que pedir ajuda pra uma pessoa aleatória no meio da estrada, no meio da rua, assim, pra ajudar com a bicicleta de Arthur. Consertou. E nessa hora, eu acho que por um momento eu pensei assim, tomara que ele não conserte, que a gente volta e fica... Aí ele consertou. E a gente foi, mas assim, as passagens incríveis. Só que, gente, eu vinha morrendo de medo, assim, porque era no meio da estrada. Era tipo no acostamento da estrada. Tipo assim... Não dava pra mim, E não era uma estrada cheia de curva, enfim. E aí chega uma hora que a gente tem que passar por dentro de um túnel. E, tipo assim, dentro de um túnel, com um caminhão vindo. A sorte é que, como lá tem muito... Já esse trajeto de trilha já é conhecido. Então, os motoristas já sabem. A gente é que não sabia, né? Uhum. Então, tava eu lá pedalando, morrendo de medo de um caminhão atrás de mim, me esperando sair do túnel. O túnel, se ele sinalizasse, a gente uma baixaria. Resumindo, uma baixaria. Resultado. Isso, eu já tava com minha calcinha assim, daquele jeito, sem mapa, a gente tava indo, não sabia mais que tava indo, chegando, não sabia. O trajeto que era pra ser de 1 hora, não, na verdade, eram 2, eu acho. Enfim, eu sei que a gente fez em quase 4 horas. Nossa! Deus! Quase 4 horas. Quando a gente chega na frente da cachoeira, coincidentemente, os amigos a gente estão saindo. Aí não, a gente parou por você, esperou, mas a gente pensou que vocês tinham desistido, porque o tempo, né, assim, a gente realmente demorou muito mais do que... E aí ele olhou pra mim e fez assim, pô, tô orgulhoso de você, que bom que você conseguiu. E eu, como na hora eu chorei, porque eu também tava orgulhosa de mim. Eu não achei que eu ia conseguir, eu achei que eu ia desistir, sabe? Só que chega uma hora que, tipo assim, você tem que ir, você vai. E, ai, nossa, assim, a cachoeira é incrível, eu fiquei muito feliz de não ter desistido. Mas assim, Bora? bateu medo. Não sei se é de novo, não. Quando ele falar, amor, conheci 2 rapazes pra fazer uma trilha de bicicleta. Vai na Eu só fé. vai deixar o menstruada, não posso. Não posso. Não Dessa vez eu posso. não vou. Foi babado. Mas sobrevivemos. Então, e aí teve outra coisa muito boa no Equador, que foi a gente tava lá, Arthur é flamenguista, doente pelo Flamengo. Tem o sorteio lá do jogo da Libertadores. E tinha 2 possibilidades. O Flamengo jogar num time da Colômbia ou com o time do Equador. E o Flamengo sorteia pra jogar com o time do Equador quando a gente estava lá. Pronto. Ele, vamos nesse jogo, vamos no jogo, tudo bem. A gente descobriu que o Flamengo tava treinando na mesma rua que a gente tava hospedado. Nossa. Era tipo 3 minutos caminhando, tinha um estádio lá, tal. Ele, o Flamengo tá treinando, vamos. Tá, vamos. Ok, beleza. Fomos. Quando a gente chegou lá na frente, não tinha ninguém, porque foi um jogo meio apressado, então não tinha muita torcida. Só tava uma equipe da Globo. A gente sentou, e aí a gente perguntou, o treino vai ser aberto, não vai? Não vai ser aberto. Vocês moram aqui? A gente, não, então, a gente é nômade. Gente, o repórter, que era o Eric Faria, né, da Globo Esporte, ele tava sentado assim, quando a gente falou assim, não, a gente é nômade, ele puxou o microfone assim, tipo, agora já tem uma matéria aqui. Começou a entrevistar a gente e tal. Massa. Quando descobriu que eu era vascaína e Arthur flamenguista, pronto, aí que foi um evento. Foi muito engraçado. Terminou que a matéria, né, a construção da matéria que ele fez, ficou muito legal, porque ele fez um joguinho assim de palavras com o fato de Gabigol estar no banco, né, ser reserva. Ou seja, não tá, e não tá jogando em casa, com o fato da gente não ter casa. Foi muito legal. Fomos pro jogo, lá tem alguns torcedores, assim, Arthur, assim, foi incrível. Realizou, né? Se realizou, porque eu já tinha visto outros jogos do Flamengo, no Rio, inclusive, mas tinha poucas pessoas, então a visibilidade para os atletas é diferente, assim, eu acho que foi uma realização de sonho para ele. Então, o Equador, assim, guardou tá muito no especial. coração, Foi né? muito. Legal. A Colômbia, incrível, maravilhoso, tudo. Colômbia foi fantástico. Pra mim também foi muito especial, porque a gente foi pra uma feira literária que tava acontecendo lá. E quem tava lá era a Djamila Ribeiro, que é uma autora, assim, que eu sou completamente apaixonada, que fala muito do feminismo negro. E aí eu fiz a oportunidade de eu conhecer ela, fui ver a palestra. Depois eu queria falar com ela, mas só podia falar com ela se você tivesse o livro, que era autógrafo, né?
Vou comprar o livro. Claro. Claro que eu já tinha um livro, mas vou comprar. Comprar. Problema. E aí a gente conversou com ela, explicou que a gente era nômade, ela ficou super encantada, né? Deu várias dicas de lugares, assim, foi incrível. Então, assim, essas experiências que a gente tem em contato com pessoas do Brasil, acho que tem que a gente teve em vários lugares, né? Foi um gostinho especial. Na Argentina, inclusive, a gente conheceu um casal nômade que é quase nosso padrinho, porque eles estavam lá e a gente pegou muitas dicas com eles já no primeiro destino, né? Hoje eles deram uma pausa, eles já estavam há 2 anos e viajavam com uma cadelinha. Hoje eles deram uma pausa porque ela engravidou, então ela precisou, né? Sim, ela queria o cantinho dela, mais do que justo. Então, a Colômbia foi muito especial. A gente passou por muitos países na Colômbia, por muitas cidades na Colômbia, né? Então, a gente foi para Bogotá, a gente foi para Cartagena, a gente foi para Santa Marta e a gente foi para... Teve mais algum que eu não tô lembrando agora. Acho que foram esses mesmo, Santa Marta. Acho que foram esses. Tô lembrando agora, mas foram esses. E foi incrível, assim. Acho que de perrengue na Colômbia... É um estado muito caótico, o trânsito é muito caótico, assim, é nível São Paulo, assim, muito caótico mesmo. Mas foi muito bom porque era uma cidade que eu tinha muitas pessoas conhecidas, né, que eram da mesma área que eu da psicologia, né, então eu encontrei vários amigos, assim, a culinária nossa, de todos foi a que eu mais fiquei apaixonada. É uma coisa super diferente, mas tem de alguma forma, alguma associação muito legal com o Brasil. Então tem uma coisa que é um tamale, que eles pegam como se fosse uma folha de bananeira. Não é bananeira, mas é como se fosse uma folha de bananeira. E eles esquentam algo dentro. Então você abre pra comer. E quando você come, é um gosto de angu, de cuscuz, sabe? Meio molhado, com carne. Então, assim, é distante, mas é próximo ao mesmo tempo. Não sei explicar. Tem muitas coisas que a gente... sentiu acolhida ali na Muito, comida, né? muito. Eu amei, assim. A culinária colombiana é incrível mesmo, assim. E de perrengue, acho que eu não tô lembrando, assim, de algum perrengue específico, assim, na Colômbia. Não tô lembrando. Teve um perrengue. Teve um perrengue. Tem que ter, né? Tem que ter. A gente foi para um parque natural em Santa Marta. Incrível esse parque natural. Eu acho que é uma imagem que você tem... Porque, assim, parte da Colômbia já é banhada pelo Mar do Caribe. E Cartagena, Santa Marta, são lugares onde você tem praia já com mar caribenho, né? E Santa Marta tem um parque natural, o Parque Tayrona, um parque enorme. E realmente, assim, é lindo, porque você consegue ter uma visão, assim, de como era a Colômbia antes dela ser invadida. E eu fiquei em alguns momentos pensando assim, nossa, então talvez fosse assim a costa do Brasil. É muito legal ir pra praia, mas é muito diferente quando você vai pra praia e você olha pro lado e você não vê nada além de mato. É muito diferente. Sabe? Você tá, sei lá, aqui pensando, né? João Pessoa. Você tá ali na praia de João Pessoa, é legal, mas quando você olha tem prédio. Isso. Tem uma rua. É diferente quando você olha pro lado e você não vê nada além de mato. É incrível. Então, só que o que eu fui pesquisar antes na internet, né? O que é que tem lá? Quando eu fui pesquisar, só dizia assim, olha, tem uma trilha até você chegar na praia, tem várias praias, então vá com roupas confortáveis. Eu fiz, tudo bem, vou com roupas confortáveis. Amor, tem que ir confortável, tá? A gente foi de Havaiana. Confortável. É confortável. Só que era uma trilha até chegar na praia de 2 horas. Jesus. 2 horas. Gente, foi triste. 2 horas caminhando, um calor da desgraça pra chegar na praia. Pagou totalmente, assim, foi incrível. Eu acho que não lembro de tomar um banho, assim, de mar. Água quente. Tão refrescante. Água quentinha. A cor, realmente, assim, é um azul incrível do Caribe. Não tinha aquele barulho, assim, sabe? É uma paz, é uma tranquilidade. A gente botou lá, né? Eu sou muito fã de Caetano Veloso, então a gente levou algumas coisinhas, né? Então a gente sentou, assim, botou uma playlist de Caetano e ficou só admirando o mar. Então, assim, não vou esquecer dessa cena. Você tenta gravar, tirar foto pra não esquecer. Mas a foto não transmite o que é você viveu o momento, né? E aí, vamos voltar. Tava molhado, vamos voltar mais 2 horas, os pés já estavam destruídos, assim, você vai andando, voltei toda assada, voltei assim... Nossa, foi triste a volta. Mas sobrevivi também e faria de novo. Isso eu faria de novo. Levava um tênis. Então, se for para Parque Tayrona, vai de tênis. Leva a mochila, leva uma sandália dentro da bolsa.
mas vai de Vai tênis. de tênis. Conselho, dicas. Conselho. Importante. E lá tem possibilidade de acampar, né? Só que não dava pra gente acampar, porque, Você enfim... curte acampar? Depende. Eu não curto o acampamento meio roots, assim, tipo... né? Barraca, pá... Eu gosto, mas eu já acampei, inclusive, em Baía da Traição, numa aldeia indígena, foi muito legal. Mas era um acampamento, assim, que você ligava a tomada, ligava o ventilador. Eu gosto desse, assim. Tinha uma cozinha ali pra você Isso, cozinhar. Mas eu não sou muito da vibe de vou, assim, ficar... Não. Eu também não. Não. E tu? Tu que não é mesmo, Não curto, não dá. Então, tem que ser um acampamento... como é que... Gourmet. Eu sou do acampamento gourmet. Nutella, pronto. Não sou raiz, sou Nutella. Nesse sou Nutella, muito Nutella. Nossa! E aí... Bom, Panamá não teve nem muita coisa, porque a gente ficou pouco tempo, né? Foram só 12 horas, foi um intervalinho. Acho que o único perrengue que teve é que a sala que a gente ficava, a gente acessava a sala VIP através de cartão de crédito. A sala VIP fechava 5 horas antes do nosso voo. Então, a gente teve que dormir literalmente no chão do aeroporto. E aí, assim, é meio desconfortável, né? Muito frio. Mas, assim, a gente passou tanto perrengue em aeroporto. Por que a sala VIP fecha? Tem algumas que... fechar. Então, tem algumas que são 24 horas, mas tem outras que não. Então, a gente tem um aplicativo, que inclusive é muito bom, que é o Lounge Buddy, que ele mostra lá todos os horários, quais os cartões que dão acesso. Então, a gente já sabia, tipo assim, ó, dá pra gente acessar isso aqui, não dá pra gente acessar, agora tem esse horário. Mas essa fechava... Então, a gente já sabia. A gente chegou, a gente comeu com molesta, Isso. garantiu, deu uma descansada, carregou o celular. Quando saiu, vamos dormir. Arthur, por exemplo, não conseguiu dormir, assim, tirou uns cochilinhos. Mas, assim, perrengue de aeroporto... Perrengue chique. Você supera, passa. Perrengue chique, minha gente. Poxa vida. Passa. Agora... A República Dominicana, eu acho que foi o país que teve mais perrengue. Sério? Por quê? Aí, essa foi um aprendizado que eu tive, eu já deixo para os seguidores aí, os ouvinhos que estão acompanhando. Quando a gente sempre compra um mês antes, né? Então, quando a gente tava na Colômbia... não, na verdade, quando a gente tava no Equador, que a gente ia pra Colômbia, a gente já tem que ter a passagem de saída. Então, eu vi uma passagem muito barata da Colômbia para a República Dominicana, passando pelo Panamá. Só que aí eu fiz, massa, super barato, amor. Vamos pra Punta Cana, olha que chique, a gente pra Punta Cana. E aí ele, tudo bem. Arthur, tudo Por bem. que Arthur disse não? Ai, nossa, vou tentar lembrar. Vai aparecer. Eu quero saber. Acho que vai aparecer em algum momento. Enfim, mas aí que eu descobri que passagem barata não é destino barato. Porque eu fui, a passagem tá barata. A gente conseguiu também um valor barato na hospedagem, porque era fora de período, né? Tava começando a entrar período de furacões ali, né? Então, assim, tava bem mais baixo, não era alta temporada. Eu fiz, então, perfeito isso aqui. Punta Cana aí Punta valeu. Cana, pois é, mas assim, não descobri que não é assim. Então, calcula bem quando você for viajar, porque às vezes você consegue um valor muito barato aqui, mas aqui é muito caro. E aí termina, então às vezes você pode comprar uma passagem cara pra algum lugar e terminar economizando lá. Ou seja, a gente aprendeu a colocar as coisas bem direito no papel, né? Assim, enfim. O que aconteceu lá? A gente ficou fora do resort. Se você fica em resort em Punta Cana, é maravilhoso, porque os resorts são privados, são praias fechadas, é lindo. Então, todo mundo que vai pra Punta Cana e vai pra resort, volta maravilhado. Se você fica fora, é um problema. Porque Punta Cana, a República Dominicana, é um país muito pobre, muita desigualdade. E quando você tá fora, você se depara com essa desigualdade muito forte. Então, a primeira coisa que eu já me choquei foi quando eu cheguei na República Dominicana, que é um país majoritariamente negro. Eu tava já tinha acabado o produto do meu cabelo. Já tinha acabado desde a Colômbia, na verdade. Pra fazer isso aqui, né? Pra gelatina, enfim. Eu encontrei. E eu percebi, lendo, inclusive, que existe muito preconceito das próprias pessoas negras de estar. Então, era muito comum ver as mulheres com laces, né? Então, enfim, isso aí eu dar uma outra discussão também. Caramba. Mas o que me deixou mais surpresa é que a água que tem fora, ela não é muito bem tratada. Então, quando a gente abria a torneira, sabe aquele cheiro de esgoto? Sabe quando limpando a fossa, que sobe aquele cheiro? Era esse da torneira.
Aquela água, e é uma coisa que a gente sempre pesquisava também. Água é potável, não é potável, pra gente saber se a gente precisava comprar. E a gente sabia que não era, mas eu não sabia que era tão fedida. E pra tomar banho, era essa água? Era essa água, pra escovar os dentes. Então, assim, a primeira vez que eu senti o cheiro e tal, pra escovar os dentes, eu tive diarreia. Daí você tira. Nossa. Então, a gente tava gastando muito com água, até pra escovar os dentes, porque não tinha condição. A água, o meu cabelo, assim, tristeza, porque a água, assim, horrível pra tomar banho. Vamos para o lenço. Vamos para o lenço. Horrível. E como lá tem o turista europeu que vai pra lá, principalmente, e na verdade não só pra lá, pro mundo inteiro, isso foi uma coisa também que a gente percebeu muito claramente, né? Assim, quem viagem assim, é europeu. Europeu, americano, que o dinheiro vale em qualquer lugar. Então, era muito mais difícil de encontrar brasileiro, né? Africanos, então, nossa, não que não tenha, mas a gente não cruzou. Entende? Então, assim, se a gente não cruza e a gente conversa com outras pessoas que também têm a mesma percepção que a gente, é porque a proporção é bem menor. Né? E aí, o que acontece? Os supermercados, os produtos eram produtos importados, que era pra favorecer quem vem de turista. Então, os mesmos produtos que a gente encontrou quando estava na Europa eram os que tinha na República Dominicana, então era tudo caro. Então, a gente passou semanas comendo macarrão com sardinha. Imagina. Porque era muito caro, a gente não tinha como comprar frango, a gente não tinha como comprar peixe, carne, não tinha como. Era muito caro. Então, assim, a gente passou perrengue, assim, absurdo. Quanto tempo? 1 mês. Caramba! 1 mês. Aí você perguntava qual foi a parte boa. No apartamento que a gente tava, tinha uma piscina. Então, todo dia eu acordava, abria meu computador e trabalhava assim, de frente pra piscina. E detalhe, super quente. E lá tem uma crise enérgica, assim, enorme de energia. Então, a gente tinha um limite pra usar o ar-condicionado. Se passar, a gente tinha que pagar. E a gente não tinha como controlar, a gente não sabia o controle. Então, a gente, assim, só ligava o ar-condicionado em casa, a gente muita gente morria de calor. Eu atendia, assim, esbaforida. Nossa, foi perrengue, foi babado. Quer ir pra República Dominicana? Vai com resort. Porque fora... Não dá. Foi triste. Foi triste. Gente, passa, tá vendo? Achando que tudo é flores, porque eu tava aqui achando que tudo era flores. Não é. Menina. E aí, fomos pra Europa. Começa a temporada Europa, né? Top das galáxias. Pois é. Eu confesso, assim, saldo... A gente pode ir pro saldo final depois, mas enfim. Chegamos a conhecer a Espanha, que era um sonho da minha vida, conhecer a Espanha. Toda a vida foi, eu sempre quis muito conhecer a Espanha. Pausa dramática. Amei, foi muito bom, a gente conheceu muitas cidades também, né? Só que, o que acontece? Quando a gente decidiu ir pra Espanha, hospedagem super cara. Não dava. Sim, hospedagem um mês em Madrid, em Barcelona, era 10 mil reais. Não tinha condição, assim, zero condição. O que é que a gente vai fazer? E tinha uma particularidade, porque a gente não podia ficar em hostel durante a semana, porque a gente trabalhava. Então tinha que ser casa, porque tinha que ter lugar privado. A gente não conseguia nem ficar em estúdio, porque estúdio não tem parede. Então não dava pra eu estar atendendo e Arthur tá na cama deitado. Não dá. O sigilo do psicólogo quebra. Então, quanto mais dividido o apartamento, mais caro ele vai ficando. Sabe? Então, uma pessoa que trabalha com TI, por exemplo, ela não tem essa preocupação, né? E parece que eu tô desmerecendo o povo de TI, mas não é, porque é mais fácil, na verdade, é mais fácil. Pra psicólogo não, era mais pra psicólogo clínico, era não mais precisa difícil. De sigilo, né? Deixa claro, não precisa de sigilo. Não precisa de sigilo. Então, era um pouquinho mais complicado, né? Administrador, enfim, gerente de redes sociais. Então, era o pessoal que consegue ficar no hostel, trabalha numa áreazinha ali, num co-living. A gente não conseguia fazer isso. Então, a gente conseguiu uma hospedagem que era cara, mas era numa cidade que era caminho entre Madrid e Zaragoza, que era Arcos de Jalón. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Essa cidade tem exatos 1.800 habitantes, minha gente. Gente, é assim a cidade, um ovo. Uma cidade fantasma, uma vila, assim, não tinha... Gente, assim... Mas foi incrível, as pessoas super simpáticas. A gente via poucas pessoas, a gente brincava, chamava de cidade fantasminha, né? Porque não tinha ninguém, a gente não via ninguém, não via ninguém. Mas foi incrível, assim, a gente conseguiu viajar muito. A gente foi para um festival, inclusive em Zaragoza, que quem ia se apresentar foi a Lineker, que é uma outra artista que eu e Arthur a gente gosta bastante. E aí a gente foi para Zaragoza, o festival era fora de Zaragoza. Então a gente foi para Zaragoza, pegou um Uber porque em Zaragoza não funciona Uber, tem isso também.
tem lugar que funciona, tem lugar que não funciona. Então, assim, todo país era uma descoberta. A gente chegava, era uma semana de ambientação, pelo menos, pra entender como funciona tudo. Isso em todos os lugares, né? Então, a gente pegou um Cabify, eu acho, pra o lugar que ia ter o festival, e a gente foi sem saber como ia voltar. Só foi. A gente só foi. Quando chega lá, brasileiro. Conheceu os brasileiros lá. Conheci um brasileiro que era casado com uma espanhola e um outro casal, que era um rapaz brasileiro e um rapaz espanhol também. A gente ficou super amigos, foi lá no final, falou, conversou com o Lineker, tirou foto. Incrível. No final, esse casal deu carona pra gente, foi aí que a gente pegou a carona. E aí, na semana seguinte, voltou lá pra Saragoça pra eles mostrarem a cidade. E a gente terminou cultivando uma amizade bem legal. Não, porque brasileiro é assim, né? BR. A gente conhece ele, vira amigo mesmo, né? É isso. É incrível, assim. Ai, nossa, eu já amava ser brasileira. Agora... Mas depois dessa viagem, eu passei a amar 3 vezes mais, assim. A gente é realmente incrível. Assim, e desenrolado, gente. Vocês não estão entendendo. Brasileiro demais, se dá bem em qualquer lugar do mundo. Então, acho que não teve perrengue, assim, na Espanha. Só isso, a gente ficar numa cidade muito pequena. Mas, assim, tranquilo demais. E aí, depois a gente foi pra Sérvia. A gente foi pra Barcelona também. Ficou com esse casal que era nômades, enfim. Que a gente conheceu na Argentina. E aí, na Sérvia, não teve perrengue? Não lembro de ter perrengue na Sérvia. Foi muito tranquilo, a gente gostou muito da Sérvia. Acho que, na verdade, o perrengue inicial é que na Sérvia, o alfabeto que eles usam não é o alfabeto romano que a gente usa. É o alfabeto cirílico. Então, veja, você não tá... Porque uma coisa é você ler uma palavra em inglês, mas que tem o mesmo alfabeto que a gente usa. Agora, imagino que é você ver uma em sérvio e ainda em outro alfabeto. Então, assim, a gente teve muita dificuldade no início de fazer compras no mercado, porque a gente não entendia, aí tinha que usar o Google Lens, nem sempre a tradução é perfeita. Eu lembro que a gente passou um tempão procurando sal. Nossa. Porque não sabia, não encontrava o sal, né? Arthur comprou um negócio crente, tava falando que era iogurte, porque tava no refrigerador, uma vaca, um negocinho rosa. Iogurte. Não era iogurte, era um leite meio coalhado, sei lá, disse que era horrível. Então, acontecia isso também, assim, né? Mas foi incrível, assim, serve muito legal. Eu acho que o que gerou mais desconforto é porque a Sérvia... na verdade, boa parte dos países ali do leste europeu, né? Mas a Sérvia existiu um preconceito muito grande para a comunidade LGBT, que é a PN+, assim, muito forte mesmo. Não é assim, quer dizer, o casamento, até onde eu sei, parece que é proibido lá ainda, porque assim, lá, outra coisa interessante, lá na Sérvia e vários países do leste europeu, a religião mais predominante é a católica ortodoxa. E foi muito legal isso também, porque eu não conhecia muito da católica, eu não conhecia praticamente nada. Então a gente foi visitar, inclusive, um dos templos, né, uma das igrejas lá, e foi aí que eu descobri a cruz é diferente, então a cruz tem 8 pontas, é uma igreja que não tem banco, então as pessoas assistem as celebrações em pé. Em alguns lugares a mulher não pode entrar, né? A mulher não pode entrar, não. Você não pode entrar com determinadas roupas. Onde a mulher não pode entrar são algumas mesquitas que a gente foi em outros países, né? Pode entrar, mas, assim, você não pode entrar com... Que, inclusive, tem na católica, em alguns lugares, né? Apostólica romana, você ainda tem isso também no Brasil, algumas, né? Mas foi muito legal isso também, conhecer outras crenças, outras formas de viver a fé, né? Então, a Sérvia foi tranquila, a Romênia também. Na Romênia, foi o maior perrengue que a gente teve, foi ter sido furtado. Eita. Foi a Romênia... Na Europa. O leste europeu, ele tem uma desigualdade social um pouco maior do que a Europa Ocidental, né? E isso muito, muito fruto de uma política ditatorial que existiu lá até quase a década de 90. Então, boa parte daqueles países... estiveram sob regime de ditadura, né? E que trouxe, então, por exemplo, para você ter noção, na Romênia, o ditador, né, que era o Ceausescu, ele exigiu que as mulheres tivessem filhos. Então, nos trabalhos, elas faziam exames para ver a saúde delas, e se a saúde delas estivesse boa, elas eram questionadas por que ela não tinha filho. Caramba! Surreal, né? Surreal imaginar isso. E aí, quando esse ditador cai... se descobrem inúmeros orfanatos. Crianças vivendo em situação, assim, de pobreza extrema. Porque as mães não tinham condição de cuidar
Então, muitas crianças foram abandonadas, muitas crianças morreram. Chega, me arrepio de falar. Então, assim, absurdo. Agora, o cara construía obras, assim, faraônicas, assim. Inclusive, pra gente que é da psicologia, lá, ele proibiu a psicologia de surreal. Porque ele achava que a psicologia, os psicólogos, eles podiam manipular a mente das pessoas. Ah, então, a gente tem esse poder, é verdade. né? Vocês não sabiam? Pois é, meus amores. Aí, ele proibiu a psicologia, então muito professor perseguido, o professor teve que mudar de departamento, os alunos tiveram que mudar para outros cursos. E só na década de 90, veja só, ontem, foi que a psicologia foi regulamentada de novo na Romênia. Nossa. Você quer uma aula de geografia e história? É só você entrar em Nossa. contato com a Lorena. É muita coisa. Porque é muito massa, né? E é porque só temos uma temporada, viu? Uma temporada, imagina. Tô ansiosa pra Pois segunda é. também. Próximo ano, a segunda temporada. E o que era próximo isso, né? Todo dia eu olhava o jornal. Ia pesquisando, ia vendo as coisas, ia, sabe? Então, realmente você aprende muito estando ali. E é diferente de quem viaja como turista. É. Turista, você não tem tempo de ver isso. Isso. Você tá só curtindo as coisas. E tem um problema. Quando Não, você mas viaja lento... É diferente, né? diferente. A proposta também é diferente. Porque você tá lá claro. pra morar e tal. A gente que vai turistar, você quer ir nos pontos específicos. Exato. Você não tem tempo, nem muito dinheiro, né? Assim, E tchau. né? Aquela coisa, enfim. Então, É. eu tô falando de minha realidade. Não, mas a gente também, inclusive, o leste veio muito porque é muito mais barato. Então, assim, pra quem quer ir pra Europa, quer conhecer lugares incríveis, barato, vai pro leste. Tem muita coisa linda. Então, a Romênia tem paisagens lindas, assim, montanhas, incrível. Tem um momento lá que tem 70 fontes, assim, eles fazem um espetáculo nos finais de semana das águas, assim, lindo, de graça, assim. Então, assim, a gente conseguia economizar, assim, viver bem entre aspas, assim, né? Aham. Ali, porque é bem mais barato. Massa. Muito Então mais tinha uma vida barato. cultural bem ativa, pelo Bem que você tá falando ativa. lá, né? E tanto que nesse dia que a gente foi furtado, a gente tinha conhecido um casal brasileiros também, nômades também, que estavam lá. E a gente tava curtindo, foi pra uma balada, tal. Alguém pegou a carteira de Arthur, da mochila dele, a gente não viu, né? A gente brasileiro vai muito na segurança de que a gente é brasileiro, ninguém vai furtar a gente. Imagina. A gente deu vacilo. E aí, pegaram o cartão por aproximação, fizeram várias compras, mas a gente teve um suporte muito grande da polícia, isso eu preciso destacar, assim, muito grande. Tanto que pra Arthur fazer o depoimento dele na polícia, o policial perguntou, você fala inglês? Arthur não fala muito bem inglês, senão eu posso fazer um depoimento. Eu fiz, não, eu falo. Ele fez, mas quem perdeu a carteira foi ele? Foi, então ele que tem que fazer o depoimento, você não pode fazer o depoimento. Eu fiz, não, mas ele pode falar e eu posso traduzir. Não, tipo assim, não gera confiança, né? Então ele Ô, brasileira, não pode. não Você dá tá o querendo nosso dar jeitinho, o jeitinho Não, brasileiro. amada, não. Eu tô do meu jeitinho. E ele, assim, bem educado, não dá. Então, o que foi que eles fizeram? A gente ficou esperando na polícia. E era feriado lá. Eles conseguiram. Então, a gente vai providenciar uma tradutora. Então, eles conseguiram uma tradutora em português Uau. pra Arthur poder fazer o depoimento dele. Sim, surreal, imagina isso. Como você, aqui no Brasil, Surreal. você ia ficar mofando. Fora que lá. não tinha uma pessoa na delegacia. Detalhe, a gente foi em 3 delegacias. A gente foi em 3 delegacias. Não tinha ninguém na delegacia, só tinha gente. Feriado, né? Mesmo sendo um país de desigualdade. Veja, não é o país, né? Mesmo sendo um país de Interessante. desigualdade, né? Um país tem uma população de rua considerável, né? Então, Algo a se pensar aí, né? Uma algo a se pensar. reflexão aí. Então, assim, aconteceu lá. Poderia ter acontecido em qualquer lugar. Eu não vou dizer, foi a Romênia. Não, poderia ter acontecido em qualquer lugar. Então, atento sempre, né? Mas linda, a Romênia, linda, incrível, maravilhosa. Amei muito. Voltaria muito lá, muitas vezes. Comeu bem lá. Comi, nossa, muito diferente as comidas, assim, muita comida com porco e tal, mas a gente adora porco, então, assim, muito bom mesmo. Eles têm uma cachaça que é diferente, que eles chamam de raquia, que o processo é diferente, né? É feito com fruta e tal, então, eu não provei, porque eu não gosto muito de cachaça, Arthur provou, ele prefere a cachaça, claro, brasileira, se não tem pra ninguém, mas é boa, ele disse que é boa e tal, enfim. Bulgária a gente passou um final de semana, então não teve nem prós nem contras, assim, foi legal, foi bacana. Mas você começa a perceber que a arquitetura se repete muito, assim, tanto na Europa Ocidental quanto na Europa do leste europeu, né? E aí, 2 países que eu acho que não estavam no roteiro original, que era a Macedônia e a Albânia, surpreenderam muito, né? A Albânia, por quê? A Albânia divide o mar junto com a Grécia.
Então, é o mar grego com um valor a metade do preço. Então, muita gente vai pra Albânia, que não pode ir pra Grécia, vai pra Albânia. Acho que eu vou pesquisar Albânia Pode agora. Né? pesquisar. Pode pesquisar. E na Albânia foi incrível, porque eu conheci uma nômade que eu já seguia, que era a Camila. Ela é viajante solo, então é uma mulher que viaja sozinha, né? Já faz acho que 5 anos que ela é nômade. E aí eu já segui, adorava ela. Ela tava lá e a gente terminou desenvolvendo uma amizade incrível, assim. Ela é uma pessoa incrível, assim, as pessoas que eu admiro demais. Então a gente se juntou, vamos viajar pra praia, vamos pra Sarandi, que é uma praia lá, vamos. A gente saiu, viajou, passou o final de semana lá, conheceu um monte de gente, foi maravilhoso, assim, foi espetacular, foi tudo. Legal. Teve contra, só o calor, tava muito quente na Albânia. Não, engraçado, nordestina falando do calor. Mas assim, o calor é surreal, minha filha. É surreal. E tem uma coisa interessante, porque na Europa, como eles passam muito mais frio, né, do que calor, as casas, elas são revestidas. Então, as casas, elas são feitas para reter mais calor. Então, por isso que a gente vê muita notícia, por exemplo, de idoso que morre. O idoso morre. Pra gente é impensável a pessoa morrer de calor, na nossa realidade, né, no Brasil. E a gente vê muitas notícias comuns lá. Por quê? Porque as casas, elas têm já essa estrutura pra reter calor. Então, eles ficam ali e terminam morrendo realmente. Não só por isso, óbvio, tem outros fatores, mas enfim. E a Macedônia era um país totalmente off. E por que ele surgiu? Eu via muita gente falando mal da Macedônia. Aí você quis ir lá comprovar. E foi exatamente isso. Gente, eu não acredito. Eu fiz, amor, vamos lá. Porque assim, é pertinho. No leste, você viaja de ônibus. E isso era muito massa, porque é muito cansativo você viajar sempre de avião, né? Então a gente viajava de ônibus por ali. Tava 6 horas de viagem. Tranquilo demais. Vamos. Vamos pra Macedônia. E aí, eu amei a Macedônia. Eu amei a Macedônia. Incrível, assim. Realmente, é porque é um país que tem... O presidente lá na época deu exagerado, assim, né? Fez várias... Porque, assim, a Macedônia, coitada, ela não é muito coitada. Ela foi invadida por um monte de gente. Olha aí. Sabe? Um monte de gente invadiu a pau, coitada. E ela não tinha a identidade que ela tem também. Enquanto Império Romano e Império Helênico. Não tinha. Vamos resgatar isso aqui. Só que o presidente, ele fez um negócio super megalomaníaco. Então, tem uma estátua na Praça Central de Alexandre, o Grande, que grande. Imensa. Agora, é assim, uma imensa, que eu não sei nem quantos metros tem, deve ter uns 40 metros, sei lá. Eu posso até pesquisar pra não falar besteira. Gigantesca, assim, não tem, assim, é muito grande. E são várias. Você olha que tem uma grande, aí daqui a pouco tem o pai do Alexandre, o Felipe ali também, outra. Aí tem outra aqui, é muita coisa, sabe? Sim. Mas eu amei. A gente foi pra uma cidade do interior, que é Ohrid, que eu me encantei demais, tem um dos lagos mais antigos da Europa. Foi incrível, foi maravilhoso. Qual foi o problema? Que, na verdade, era uma coisa boa, né? O dono, não sei se propositalmente ou acaso, deixou um pacote de feijão. E a gente tava sem comer feijão há meses. Aí o Arthur ficou super empolgado. O Arthur foi e comprou com linguiça, né? Com suas espécies de calabresa e tal, pra fazer uma feijoada. Passei mal, tive diarreia. Porque o meu organismo não tava mais acostumado. Era muito pesado pro meu organismo. Olha só. Gente, Então tem isso também, né? Então, tanto que quando a gente voltou, a gente comeu pirão e tal, a gente também passou mal. Eu acredito. E foi dando uma maneirada. Vamos devagarzinho e tal. Enfim, mas foi tranquilo. E teve um perrengue que foi um problema no ônibus, né? A gente foi... Nossa, gente, tem tanta história. Mas, enfim, a gente foi pegar um ônibus, só que eu não sabia que o ônibus fazia uma escala. Tipo assim, saía... A gente tava na Bulgária, ele ia... Era na Bulgária? Na Bulgária. Ele fazia tipo como se fosse escala, né? Na Sérvia e depois descia pra Macedônia. E nessa tinha troca de ônibus. Só que quando a gente foi da Bulgária pra Sérvia, atrasou muito na imigração. E a gente terminou perdendo outro ônibus. Aí imagina, a gente chegou na Sérvia. A gente chegou na Sérvia de novo, na rodoviária, pra esperar o outro ônibus pra ir pra Macedônia. E aí, o que acontece? Nessa situação teve uma situação mais explícita, vamos dizer assim, de racismo. Por quê? Chegamos lá, tinha que esperar, então tava sem internet, porque todo lugar que a gente chegava tinha que trocar de chip, tava sem internet. A sorte é que eu tinha um chip do Brasil, que era conta, e funcionava em todo mundo, que eu já fui preparada também. Então, mas a gente tava sem dinheiro, eu doida pra ir no banheiro, e pra ir no banheiro tinha que ter a moeda,
Eu tava sem dinheiro local, não tinha dinheiro local, tinha dinheiro dos outros países, né? Aí fui descobrir onde é que tinha um lugar pra tirar dinheiro, fui sacar dinheiro. Quando saquei pra entrar de novo da rodoviária, o cara me disse que eu tinha que pagar pra entrar. Eu disse, moço, mas eu tava aqui dentro, a passagem aqui. Não, mas saiu, tem que pagar. Paguei pra poder entrar. Diga aí, que absurdo. Surreal. E aí, quando eu fui entrar no ônibus, o cara no guichê, ele só tinha me dado um papel, assim, tipo, ó, você sobe nesse outro ônibus. Não era uma passagem de verdade, né? Quando a gente foi subir, tinha 2 meninas que estavam com o mesmo papel que eu. 2 meninas loiras e tal. Deram o papel pro cara, elas entraram. Quando eu dei o papel pra ele, ele olhou assim, tipo assim, mas esse papel? Em inglês, né? E aí eu fiz, não, o cara me deu esse papel, porque eu ia pegar o outro ônibus e tal. E aí quando ele olhou pro... Aí eu fui comentar alguma coisa com o Arthur. Então ele viu que eu tava com o Arthur, aí ele... vai, pá. E aí eu fiz... Nossa, eu fiquei muito revoltada. Muito revoltada. Imagina. Porque você tem uma vontade muito grande de esculhambar, mas ao mesmo tempo você não tá no seu país, você não sabe como é. Quais você são não... as leis, quais são, né, aquilo que tá ali. Mas assim, imagina se eu estivesse só. Imagina se vai só. Pois é. Porque ali o Arthur tava lá, branco, alto, não sei o que, parará, tava... E homem, né? Homem. E homem. Então tem isso também, né? Eu sigo algumas viajantes solo negras que relatam, assim, muito isso, assim... Só que, e no caso dessas duas especificamente que eu sigo, né, que é a Mônica e a Sofia Costa, são pretas, então é uma outra realidade também, né, que a gente Difícil, tem que... né? Século XXI. Pois é, surreal. Difícil de digerir tudo isso, né? Surreal. E eu acho que dali meio que encerra de perrengues, porque a gente foi pra Portugal. Em Portugal a gente já teve uma segurança muito maior, porque a gente ficou em cidades que a gente tinha familiares e amigos. Então a gente ficou em Famalicão, na casa de um casal amigo da gente. Depois a gente foi pra Viseu, ficou na casa do meu primo. Depois a gente... Então, assim, foi tranquilo. Portugal foi legal, né? Só dá aquela coisa meio agridoce, você olhar pra tudo, ver os ouro e você diz, de onde será que é esse ouro? Né? Que coisa interessante. Mas você conecta muita coisa com algumas arquiteturas também do Brasil, né? Então você vê, então isso aqui é a referência portuguesa. E a culinária é realmente incrível, assim, muito boa. Tá, português? É muito boa. Bacalhau, muito bom, assim. Coisa de nata, pastel de nata. Pastel de nata, muito bom, assim, realmente foi muito bacana, né? Arthur teve contato com algumas pessoas portuguesas, né, assim, mais do que eu, e viu, assim, algumas expressões bem xenofóbicas, né, direcionada a brasileiros e até a romenos também. Então, existe realmente essa tensão muito forte. A gente conseguiu perceber que existe uma tensão muito grande com os brasileiros lá em Portugal, sabe? E aí depois foi meio que uma viagem de turista, porque na França eu fui encontrar com minha família. Ai, que delícia. E aí minha família veio numa viagem de turista, elas são turistas. Turistas com todo T de turista que vocês puderem imaginar. Não quero isso aqui, eu quero ir pro Louvre, tirar a foto da Mona Lisa, tchau, tá bom, já não precisa ver mais nada. Ai, Não, era só Mona isso, Lisa. eu, mulher... Torre Eiffel, assim, então era muito do turismo, mas foi ótimo, porque eu tava sem ver minha família há muito tempo, claro que é família, então sempre tem aqueles estresses que toda viagem de família tem, principalmente de muito tempo sem estar junto, mas foi muito legal, foi muito, muito tranquilo. Na Itália também eu já tinha ido, então foi muito mais tranquilo, porque eu já conhecia do país, né, então foi mais fácil direcionar. E eu acho que não teve muito perrengue, acho que o perrengue maior que teve na França foi... O dia que a gente foi pra Disney com meu sobrinho é louco por Homem-Aranha, minha irmã queria muito ir pra Disney, só que a gente foi, tava muito frio, então assim, Disney é uma coisa meio cansativa, nossa, eu reclamando da Disney, né, a Disney eu reclamando, e assim, não é muito meu rolê, sabe, a gente tava fazendo mais pelo meu sobrinho. Mas assim, eu recomendo, assim, quem tem filho... A próxima vez eu vou no seu lugar pra Disney. Eu amo. E tinha um agravante que era o quê? Minha mãe não fala inglês, não fala francês. E minha irmã mais velha fala inglês, mas era a primeira viagem internacional dela. E eu falava inglês e francês. Então assim, eu que tinha que ir, sabe? Então eu não podia nem dizer, vão vocês, gente. Não dava. Eu tinha que ir. Né? Não tinha como. Agora, assim, eu um dia ainda vou na Disney, porque assim, era meu sonho de adolescente de ir pra Disney, assim, eu.
Quero ir com Eu um recomendo, mas eu recomendo. com as orelhinhas do Mickey, tudo que turista não tem mais Deus. E é uma experiência muito fantástica, realmente, assim, é fantástico, é uma imersão. Então, assim, a gente foi pra um brinquedinho lá que tinha do Pinóquio. Pronto, eu fiquei encantadíssima, porque eu sou louca pela história do Pinóquio. Então, é uma coisa toda fechada, parece que você tá, né? O do Piratas do Caribe, minha mãe foi, e assim, ela fez, meu Deus, eu tô no mar. E é incrível a estrutura que eles fazem pra fazer com que realmente seja uma imersão. É uma fábrica de sonhos. Total. Né? Nos Estados Unidos tem o do Avatar. Ah. Gente, Pandora. Você parece que tá no filme, voando. É não é isso, maravilhoso. é muita imersão. É muito... E aí foi o que aconteceu, quando a gente terminou de almoçar, tinha um que era do Star Wars. E eu gosto de Star Wars, tá? O Arthur, vamos, manhã, vamos. Eu não sabia que era uma montanha-russa. Tu não gosta? Eu morro de medo. A gente tinha ido na Colômbia. Meu Deus do céu, por que eu fui inventar aquilo? Gente, eu vi a morte. Eu vi a morte. E eu não sabia, só que pior, é uma montanha-russa toda escura. Às vezes tem umas estrelas lá de Star Wars. Eu lá vi aquilo. Nossa. E aí minha mãe sentou do meu lado. Aí foi quando a gente tava na fila já, eu fui percebendo. É uma montanha-russa. E aí a gente sentou, só que não me pediram pra tirar o óculos, a bolsa, que tinha acontecido na Colômbia, né? Então eu fiz, talvez não seja tão... Seja leve. Eu acho que é leve, mas eu segurei a mão da minha mãe. Eu fiz, mãe, não larga minha mão. Eu, 34 anos. Nossa, eu apertava a mão dela, porque é muito rápido e não dá pirueta, mas assim... E aí teve uma hora que parou assim, minha mãe, que ela também não sabia que era uma montanha-russa. Ela parou e fez... Isso é lugar, Deus me livre, pra mais nunca. Tinha algum brasileiro que ouviu e começou a rir, assim. Nossa, não. Mas eu recomendo, assim, eu acho que inclusive a montanha-russa, né? Você recomenda? Pra quem gosta, vai, que é incrível, assim, é muito legal. Eu falo, eu iria de novo? Não. Mas eu tô muito feliz de ter feito isso e, sobretudo, ter feito isso com meu sobrinho. Eu acho que foi especial, assim, pra ele, que ele é fã do Homem-Aranha. Então, tem um encontro lá ele foi... autógrafo, assim, pra eles, gente. Então vá, se você tem esse sonho, vá, porque... Eu vou, assim, né? Meu marido não quer curtir, não. Eu falei, então eu vou com as amigas. Você não tá entendendo, mas eu vou. Tudo certo, vá. Vai dar certo, né? Pronto, e aí voltamos. Certo, mas faltou o não de Arthur. Faltou o não de Arthur. Nossa, qual foi o não de Arthur, gente? Não teve. Arthur, pelo amor de Deus, Arthur. Arthur de boa demais, né? De boa demais. Você é um anjo, mulher. Ele é mesmo, assim. Eu acho que foi uma situação, inclusive, fez a gente crescer muito também enquanto casal, sabe? Porque só tinha eu e ele, a gente, né? 24 horas por dia junto. Uau. Né? E a gente se tornou muito mais cúmplice, assim, muito mais a gente, no sentido de troca, no sentido de abertura, de respeitar o espaço um do outro. A gente cresceu muito, assim. Eu cresci muito também, sabe? Eu já tinha uma vida muito minimalista antes de viajar. Então, pra mim, não foi difícil fazer uma mala de 15 quilos, 10 quilos, né? Inclusive, continuo até hoje, assim. Não tenho muita coisa. Tenho 2 prateleiras só no quarto que eu tô hoje, na casa da minha mãe, por enquanto, né? Que a gente já vai viajar de novo. E aí a gente fica um tempo pra matar a saudade e tal. Mas não foi, assim, difícil pra mim esse momento inicial. Mas eu aprendi muito, assim. Muito sobre mim, muito sobre essa coragem. Muito sobre essa paciência, né? Que é tudo muito acelerado. O mundo é muito acelerado. E tá tudo bem não saber o que você quer fazer. Tá tudo bem você dar um time. Tá tudo bem... tá tudo bem. Você tem que parar pra entender o que tá acontecendo na sua vida, sabe? Tá tudo bem errar. E assim a gente foi vivendo, foi construindo, sabe? Então vocês me conhecem há mais tempo, eu era acelerada. Eu não parava. Eu tava na universidade, eu passava o tempo todo correndo, eu tava sempre correndo. Atrás que não sei. E hoje não, acho que eu adquiri uma postura mais contemplativa, sabe? Mas vamos viver, né? O hoje, né? O hoje. É bom olhar pro futuro? É bom. Mas é bom também deixar em aberto, sabe? É bom, é bacana. E curtir, né? Esmiuçar o hoje, o agora, né? Sim. Você realmente contemplar o agora. Exato. Você se torna mais aberto, porque a gente lidou com experiências culturais e pessoas muito diferentes. Então, hoje eu consigo olhar mais abertamente. Não que eu acho que eu era muito aberta, mas eu acho que eu fiquei muito mais aberta agora.
né? Respeitar os limites, inclusive. E eu acho que também é o desapego, em todos os sentidos. Então, eu acho que foi uma experiência muito, muito engrandecedora, assim, pra mim. Eu voltei muito diferente. E muitas pessoas sinalizam isso. Nossa, não tá diferente, nossa. Tá mesmo, porque você adquiriu um pouquinho de cada cultura por onde você passou, né? Foi Você incrível. trouxe um pouquinho. Que é isso, né? Nós somos isso, né? A gente vai pegando aqui. E eu acho que o mais fantástico, né? Ouvindo toda a sua história, é como casal, né? Porque aqui, por exemplo, você briga e tal, tem algum perrengue e tal, você pode ir pra casa da sua amiga, da sua mãe, não sei o quê, pra... Lá você não tinha. Não tinha. Eram só vocês dois, né? Então, foi um conhecimento mesmo, foi uma parceria, foi saber o que eu gosto, o que eu tolero, porque se eu tolero, eu não posso cobrar, né? Então, eu acho que foi um aprendizado. Nossa, ajustes, enfim. E era bem isso mesmo, né? E uma insegurança, sabe? Por mais que você se sinta muito livre, você não tá no seu país, você tá sempre em outro país. Então, existia muito insegurança se eu me perder. Então, assim, nossa, eu não posso ficar com o celular descarregado. Não é porque eu sou viciada em celular, mas porque isso aqui guarda minhas informações, entendeu? Tipo, passaporte e tal. Enfim, então, viver como nômade é viver livre. Eu me sinto muito mais livre hoje. Mas, ao mesmo tempo, existe essa insegurança. E eu acho que isso é bom. Eu acho que... Eu li um dia desse uma frase que falava isso. Não tem como você crescer sem o desconforto. Desconforto faz parte. Então, assim, eu lidei com desconfortos tão grandes que quando eu volto, uma coisa que pra uma pessoa parece o fim do mundo, pra mim eu olho e digo, tudo bem. A gente organiza aqui, reorganiza. A gente teve acho que foi na Romênia, que o dono do Airbnb, ele deixou só 2 panelas pra gente cozinhar o mês inteiro. Só que eram 2 frigideiras. Gente. Então imagina você fazer arroz, macarrão numa frigideira. Então assim... e tantos ossos de ser furtado, de ser... Então, outras coisas, elas passam a ser muito pequenas. Tipo assim, isso aqui eu consigo ajustar. Isso aqui é ajuste, tá tudo bem. Não sei que situação que teve esses dias. Foi alguma coisa que pra alguma pessoa tava morrendo e ia falar comigo. Tá, tudo bem. A pessoa olhou pra mim, tipo assim... Porque eu era desesperada, né? Aconteceu alguma coisa, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? E hoje eu olho e parece, tá, isso aqui eu posso resolver? Não, então... Olha tudo a calma bem. da pessoa, né? Mas isso dá pra... Não. Tá, amanhã, Então, é isso. Fechar aqui, depois eu vejo isso aqui. Eu resolvo. E eu tenho uma dúvida. Quando você voltou, né, agora, você entrou na casa da sua mãe. E essa adaptação? Você e Arthur, muito na sintonia, Sim. muito ali, tal. Chegando numa casa que, quando a gente sai da casa da mãe, quando você volta, não é sua casa, é a casa da tua mãe. Por mais que você tenha total liberdade, é a casa da sua mãe. Não sei se eu tô errada nesse raciocínio aí com vocês. Não, é isso mesmo. E como foi? Então, no início é aquele amor, aquela coisa maravilhosa, mas dá uns choques, né? Natural, porque minha mãe tem uma rotina já dela, e minha mãe é muito organizada, assim. Eu sou desorganizada perto da minha mãe, daí você tira. Ela é muito, muito, muito metódica, ela é muito organizada. Então dá uns choques, porque a gente funciona de uma forma diferente. Eu acho que, sinceramente, o que ajuda a sustentar um pouco é porque a gente sabe que isso é temporário, tanto pra ela quanto pra mim. Minha mãe é muito independente. Minha mãe não é aquela mãe que é dependente. Ela quer que a gente vá pro mundo mesmo. Ela mesmo vai-se embora, ela faz as viagens dela. Inclusive, eu digo, a culpa da ser nômade é dela. Porque minha mãe ama viajar. E eu cresci vendo esse universo, né? Então, ela é muito dependente e ela gosta muito do espaço dela. Então, acho que tanto pra mim quanto pra ela, a gente sabe que isso é uma coisa temporária, né? Então, em fevereiro, por exemplo, a gente já vai viajar. Então, acho que isso ajuda a segurar um pouquinho. Mas acho que é isso, sabe? Dá pra... Mas é um processo de adaptação. Eu acho que o meu maior medo não foi isso, porque eu acho que isso é ajustável. Assim, a gente tá... Não porque, preciso estar com minha mãe. Não, vamos aproveitar esse tempinho aqui que a gente pode estar junta pra ficar junta. Porque senão eu vou pra outro lugar e tal. E isso é, assim, não tem tanto tempo junto. Então vamos aproveitar pra ficar juntinha, já que é pouco tempo. Mas eu tinha muito medo de me perder de novo. Porque, assim, o mundo funciona num padrão. É o padrão que eu vivia. E eu tinha muito medo de voltar pra esse padrão. Do tipo assim, eita, eu preciso ter uma casa. Eita, e aí, inclusive, foi uma coisa que minha mãe colocou, né? Teve uma vez que a gente tava conversando, ela fez, eita, Ló, só tu, né, que não tem ainda tua casa, porque minhas 2 irmãs já têm, né, os lugares fixos delas, né? Minha irmã mora aqui em Campina e minha outra irmã mora em Recife. E eu olhei pra ela e fiz, mãe, eu não tenho uma casa, não é porque eu não posso. Então, não precisa falar com todo lamento. É porque eu não quero. E isso é muito privilégio da minha parte, eu poder dizer isso.
Não, se eu quiser, eu vou lá, monto minha casa, de bonitinho e tal. Eu não quero. Então, deixa eu viver isso aqui que eu quero viver, depois eu vou ter. Depois eu vou viver isso. Vai chegar um momento. Vai chegar, mas é na minha hora. Então, quando você vive fora da regra, você é questionado, né? Mas por que tu vive assim? Nossa, mas só tem, assim, tipo assim, sério, isso aqui só tem uma mochila? Tu não tem uma casa, tu não tem um carro, sabe? E aí as pessoas não entendem que, sabe? Então, nossa, como foi pra você viajar e não voltar com nada? Então, eu voltei com muita coisa. Eu voltei com muita coisa. Eu não voltei com nada material. Mas com muita experiência adquirida. Então, acho que é isso. Acho que o meu medo maior de voltar não era isso. Era de me perder. E quando eu falo me perder, não é dizendo que quem vive essa vida padrão tá errado. Mas hoje, e eu aprendi muito isso na minha terapia também. Tá tudo bem, Lorena, hoje não querer isso. Amanhã ela pode querer. Claro que você não vai ficar naquela esculhambação de vai e volta, né? Mas esse foi um processo que eu precisei viver na universidade. Inclusive hoje, algumas pessoas perguntaram, então agora você vai voltar pra universidade e tal. Não faz sentido pra mim voltar hoje. Próximo ano eu posso mudar de ideia, eu posso voltar e dizer assim, não, agora eu quero voltar. Mas veja, hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava na universidade e eu ganho mais. Então, assim, eu tenho um tempo pra ficar com os meus amigos, eu tenho pra ficar com meu marido, eu tenho um tempo pra assistir minhas séries, meus filmes, produzir conteúdo pra um outro. Pra ser nômade, pesquisar viagem. Por que eu voltaria? Só pelo status do que é ser professora? Mas eu sou professora independente da instituição. Próximo ano eu posso realmente querer... Não, agora eu quero voltar pra isso aqui, eu quero viver isso aqui. Hoje não faz sentido pra minha realidade. Como várias coisas não fazem sentido. Como ter uma casa. Como ter um guarda-roupa, né, cheio de roupas, cheio de sapatos. Não faz sentido pra mim. Mas não é porque não faz sentido pra mim que eu vou dizer que é ruim. Não faz sentido hoje. Hoje. Eu posso mudar. Daqui a uns anos eu posso... Nossa, eu posso... A Patricinha de Beverly Hills. Total. E é isso. E é isso, eu acho que é o brilho da vida. Né? Nós podermos mudar, nós podemos ter essa liberdade de mudar nossas escolhas, mudar nossas decisões. Total. E crescer. Isso é crescimento, né? É isso, é crescimento. Isso. Tô encantada. Muito legal. Eu também. Gente, passando a vida. Então. É isso, galera. Ai, nossa, ótimo. gente. Você viu que maravilha? Passou. Foi tudo, passou. A hora passa, o tempo passa, mas foi muito bom, não pareceu? Nossa, foi incrível. Incrível. Muito obrigada por esse espaço. E uma forma de ficar registrado, né? Sim, eu tô super divulgada. Não é? Assim, pra você, vai ficar uma coisa registrada, né? Sim. Porque a gente vai esquecendo com o tempo, né? Uma coisa ou outra vai se perdendo. Quando você escutar daqui, vai escutar agora, se for escutar daqui a 5 anos, vai ter coisas que você vai relembrar que não lembrava mais que tinha acontecido. E eu acho que quando for daqui a 5 anos, que eu olhar isso aqui de novo, eu vou ver outra Lorena. Eu vou olhar e dizer, nossa, mas olha como é que eu saí da vida nômade, eu saí desse jeito. Não sei como é que eu vou olhar, mas obrigada por deixar esse registro pra mim. Muito obrigada, assim, por poder falar da experiência. Foi muito, muito enriquecedora pra mim. E é isso. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? Assim, poxa, vida nômade, o que é? Me identifiquei, acho que eu quero isso, acho que eu tô precisando disso. Parar e viver outra experiência, né? Eu acho muito legal, assim, eu tava ansiosa, né? Quando você voltou, que eu vi, mandei pra Duda, fiz, Duda, vamos chamar a Lorena. Ai, que tudo, eu amei. E enfim, quem quiser conversar e tudo mais, né? Eu tenho meu Instagram de psicóloga, mas a gente também terminou fazendo um Instagram pras viagens, né? Que a gente registra. Não é um Instagram de conteúdo, é só pra gente registrar mesmo as viagens, né? Então, quem quiser seguir é nosso próximo roteiro, então lá eu compartilho como foi, né? Enfim. E como tá sendo, porque tá sendo ainda, né? Tá sendo. Sensacional. Começando a segunda temporada, né? Fevereiro começa a segunda temporada. Aí, e aí você voltar, né, pra fazer a pausa aqui, aí você volta tudo aqui pra gente. Demais. Depois pode vir eu e Arthur falar um pouquinho sobre relacionamento, vida nômade, enfim. Acho que tem tantas coisas que abrem, né, desse diálogo. Né? Pois é, como você vai estar pertinho, né, por enquanto, assim, aí quando chegar perto, a gente faz a gravação do Dia dos Namorados, aí você volta pra falar os dois. Tudo. Não é amor? Tudo. Ele vai dizer assim. A gente fez o podcast, ele participou. Então, assim, ele topa. Ele vem. Lorena, muito obrigada. Foi sensacional. Maravilhoso, né?
E Tudo. sabe que a nossa mesa tá assim, ó. Obrigada. Pra você, sempre que Sempre você quiser. aberta. Obrigada, gente. Gente, esse foi o nosso papo de hoje. Espero que você tenham gostado, porque eu amei. Eu também. É o top das galáxias. Então, tá sabendo de alguém, né, que precisa ouvir, saber sobre a vida nômade? Então, compartilha, né, não, Duda? Isso só por curiosidade mesmo, né? Sim. Você que não acha que não é pra você, mas é interessante. entender como é, né? ouvir, Não é? interessante. Então, ó, curta, compartilha, começa a nos seguir, ativa. O sininho. Pois é, né? E dúvidas, críticas, sugestões, só mandar pra gente, tá bom? Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.